Hoje é dia 18 de novembro de 2020. Essa entrevista ela é concedida pelo Jonatas Oliveira Soares, de Porto Alegre, estudante de enfermagem, para os pesquisadores José Augusto Zorzi e Alana Teixeira, mestres em História pela URGS, também aqui de Porto Alegre, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Eu agradeço a tua participação, Jonatas, e da Alana, também da companhia da Alana, para a gente fazer a entrevista aqui. E, como a gente havia combinado, eu vou fazer a leitura desse termo de esclarecimento e consentimento para concessão da entrevista de história oral. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembrando que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado posteriormente à comunidade e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Então, com base nesse termo que eu li, Jonatas, você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado, sem problema. Perfeito. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material, uma vez que a gente está gravando um vídeo? Sim. Perfeito. Obrigado, Jonatas. Então, não sei se tem mais alguma dúvida em relação ao procedimento da entrevista. A gente pode começar? Tranquilo, por mim pode começar. Perfeito. Então, para iniciar, a gente queria te pedir só para começar a se apresentar, né, explicando por que tu decidiu colaborar com a pesquisa, quando recebeu o questionário. Bom, então, o Jonatas Oliveira Soares. Me chamou muita atenção claro, em função do momento, mas assim, o interesse já de imediato do próprio projeto, própria equipe, assim, né, em começar a documentar esse assunto, essa temática. Então, para mim foi uma oportunidade de contribuir com a pesquisa e com o estudo, né, por também estar passando tanto de modo pessoal como profissional por esse processo da Covid-19. Então, acredito que de alguma forma irá contribuir, né? Jonatas, se tu pudesse falar um pouquinho do teu ingresso na URGS, né? Como é que deu a tua inserção, em que semestre tu se encontra? Sim. Na verdade, eu me apresentei o TCC a semana retrasada e estou em processo de desligamento temporariamente da URGS como graduando, né? Eu pretendo voltar, mas já em outro, como mestrado, doutorado. Mas eu iniciei em 2014, na verdade, tenho um ano e meio a mais dentro da universidade,
com o processo pela prova, pelo vestibular mesmo, né? Quando eu fiz, eu aceitava 20% do Enem, de somatório ali, os outros 80 era vestibular mesmo. Eu fiz por cota, né? E não sei o que mais nesse sentido assim que eu posso falar do processo, se foi difícil estar lá. Mas concluiu, né? Está concluindo já. Estou concluindo, graças a Deus. Graças a Deus. Foi complicado, foi bem difícil assim, mas estamos concluindo agora a faculdade. Perfeito. E você ou alguma pessoa próxima, familiar, amigo, colega da universidade ou de trabalho, foram contagiados pelo novo coronavírus? Se tiver alguma experiência dessas para relatar, compartilhar com a gente. Sim, bom, vários colegas meus, tanto de faculdade quanto de trabalho, foram contaminados. E de familiares também, inclusive eu. Eu estive até na verdade, ontem eu estava afastado e voltei hoje para o trabalho. Fiquei os 14 dias em casa em observação, não precisei internar nada, fiquei bem. E dentre esses conhecidos assim que tiveram Covid, uns ficaram bem, outros tiveram que se internar assim para observação. E um que eu conheci assim mais próximo, foi a óbito, né? Então teve os vários níveis assim da Covid. Mas na maioria o pessoal ficou bem, conseguiu voltar para o trabalho depois, conseguiu retomar a rotina, né? Mas, claro, com várias limitações no início, ali nos primeiros meses, primeiros dias, mas conseguiram retomar a vida. Mas bastante gente, assim, próxima a mim, contraíram a Covid-19. Essas pessoas que precisaram de atendimento médico, que tiveram que acessar o SUS ou plano de saúde, tu tem relatos de como que foi esse atendimento, como que foi essa experiência? Teve duas colegas que utilizaram o Sistema Único de Saúde, sim, que não tiveram queixas depois de acessarem o hospital e o atendimento. Mas o processo até entrar na emergência, até ser dada uma atenção, foi bem complicado, principalmente porque foram atendidos dentro da mesma instituição. Parece contraditório isso, mas não é. É fato. Foram atendidos dentro da própria instituição que trabalham, mas não foi dada tanta importância, tanta atenção assim. Foram priorizados as pessoas externas, digamos assim, né, do que os próprios colegas, os próprios profissionais ali que atuaram. Mas depois que entraram dentro do atendimento, do ciclo, do fluxo da emergência, elas conseguiram ter um bom atendimento. Os outros colegas foram por sistema, por convênios, né? Então foi mais facilitado esse acesso, né? Então chegavam, eram triados e logo em seguida já eram atendidos. Porém, em todas as situações, houve um certo distanciamento, assim, um atendimento mais breve e direto. Bom, é isso. Eu acho que mesmo mais pela questão de evitar o contágio, de evitar a disseminação, por ser um caso suspeito. Então, até se ter a confirmação, então existe uma restrição. A anamnese não foi assim tão detalhada, né? Chegava assim, atendia. Bom, é isso. Era mais o que se referia e não o que se avaliava de ausculta, de contato mesmo direto. Então todos relataram assim que a gente conversa assim, relatando, parece que estava tratando um alienígena, uma pessoa de outro mundo. Então, mas eu acho que pelo contexto, uma coisa nova, todo mundo com um pouco de receio. Então, os próprios profissionais mesmo tentando se preservar, né? Mas a questão de ser de SUS ou
convênio particular, assim, eu acho que não diferiu assim tanto, mas são essas questões pontuais de colegas mesmo dentro da instituição para serem atendidos, eles se sentiram assim um pouco mais de lado, digamos assim, né? No meu exemplo, eu fui super bem atendido e rápido, assim, eu cheguei com queixas no local de trabalho, 1 hora depois eu já estava coletando, no final da tarde eu já estava com resultado, então foi bem rápido. Claro, no 8º mês de Covid, então o processo já está mais, o pessoal já está mais adaptado, mais adequado, né, a toda a rotina, como é que funciona o fluxo. Mas lá no início, assim, demorava 10 dias, eles não davam retorno de resultado de exames, daí várias queixas, assim, dos colegas, tipo, já estava 1 semana, desesperado que não tinha um retorno, e daí ia olhar no sistema e tinha esquecido de avisar, ou, não conseguiam contato. No início foi bem complicado, assim, além do isolamento, que é que já só isso já desnorteou todos, a questão também de o fluxo de eu tô ou não tô com Covid, quantos dias demora para saber, quem comunica, o que vai fazer depois se der positivo, o que vai fazer depois se der negativo. No início foi bem complicado, mas agora já está mais estável assim a situação. Pois é, eu ia Teu te perguntar. atendimento, deixa eu só concluir, o teu atendimento foi por particular, então plano de saúde. Não, meu foi pelo Não? SUS, Foi pelo foi SUS. pelo hospital mesmo, foi Ah, tá. pelo hospital mesmo que fez todo o processo. Eles têm uma tenda, né? No fim, eu acabei não falando, eu sou técnico de enfermagem no Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui em Porto Alegre, e eles montaram uma tenda desde o primeiro dia de caso de Covid, eles já montaram uma tenda. Então, todos os profissionais são direcionados para lá. Só que no começo ficou muito ruim o fluxo, então eles atendiam assim meio rápido e encaminhavam os mais graves para emergência. E na emergência não estavam preparados para receber, sei lá, os funcionários ou os casos suspeitos. Aí é ali que se perdeu um pouco esse contato, né, com o pessoal, principalmente quando era funcionário. Daí eles achavam que estava fazendo corpo mole, que queria testar, porque sabia que ganhava. Não, isso foi relato. Então, eu estou só relatando os possíveis motivos, né? E aí, depois, com o passar do tempo, tu chegava no local de trabalho e referia algum sintoma, algum sinal e sintoma, automaticamente eles já estavam encaminhando. Mas isso foi agora, em agosto, que começou esse fluxo, né? Antes tu trabalhava com dor, daí no final do plantão tu ia fazer. Então, eu já cheguei de manhã cedo no local, e eles já me avisaram para descer, para ir nessa tenda. Aí eu já coletei e no final da tarde já tinha o resultado. Foi bem rápido, assim. Porque daí era um laboratório particular, não era mais o LACEN que estava responsável por fazer o exame dos funcionários. Aí também por isso que foi rápido, né? Não sei Eu se ia aproveitar para te perguntar, tu teve nesse ambiente hospitalar desde o início da pandemia, como é que tu observou mudanças, assim, como é que vocês se adaptaram lá quando os casos começaram a aparecer, assim, começou a ser divulgado muitos testes dando positivo? Sim, bastante caso suspeito bem no início ali, assim, eu acho até que isso também, acho que se perdeu muito na questão de triagem, porque era caso suspeito, eles criaram uma ala de isolamento na UTI e na emergência. E aí era suspeito, caminhar para aquele setor ou para o outro. E aí o pessoal era só suspeito, mas era um quadro gripal e depois negativava. Só que eles já estavam em contato com os outros pacientes que eram Covid mesmo. E aí ficou aquela situação, bom, se eu tirar daqui, ele já teve contato com essas pessoas que estão positivo, e aí quando sair dali, como é que vai acontecer? Ele vai positivar e vai estar com os pacientes que não são positivos para Covid. Aí ficou um dilema, assim. Aí lá por abril, maio, aí meio que eles conseguiram fazer uma, uma terceira ala, que daí seria por só casos que não tinham sido confirmados, mas tinham sinais e sintomas, e os que eram confirmados ficavam numa outra sala, numa outra ala, outros leitos. Aí sim, só depois que confirmava ia para lá, enquanto não ficava numa espécie de quarentena numa terceira sala. E
bastante casos, assim, logo no início, assim, positivos. Chegava e positivava. E era muito foi até meio engraçado, que a gente começou a observar que vinha positivo e o paciente, na sequência, começava a piorar. Assim, tipo, eles internavam no primeiro, segundo dia, quando no terceiro, quarto dia, que daí eles agilizavam esses resultados, aí ele já começava a piorar ali naquele terceiro dia, e aí sim, daí se tomava as medidas de supinar, de pronar, medidas hospitalares mesmo, assim. Mas foi bastante caso positivo bem no início mesmo, assim. E acredita-se que esse montante de casos positivos foi pelo estar junto, todos juntos, no mesmo espaço, né? Mas daí eles estão também agora fazendo estudo e vendo se tinha alguma relação direta ou não, né? A própria instituição também, eu acho que... E muitos casos também acabavam não sendo notificado em tempo hábil. Então, tipo, essa semana teve 15, 16 casos. Só que daí, tipo, 3 semanas, 4 semanas depois é que esses casos iam ser contabilizados, né? E aí não... Aí tinha sempre uma margem, assim, de erro bem grande. Eu E eu não não sei sei se se... era essa a tua pergunta, Isso, nesse não, sentido. exatamente. E quando que tu chegou a observar algum pico, assim, de casos aparecendo lá para vocês lidarem com números, assim, um em cima do outro? Abril, maio, e na primeira semana de junho ali, mas abril e maio foi o, o mês, assim, tenso. E em agosto também teve um pico bem grande, logo depois do Dia dos Pais. Teve uma abertura, assim, aqui em Porto Alegre, né? Teve uma abertura ali na semana do final de semana antes do Dia dos Pais. E aí nós, como mais ou menos se baseando nisso, assim, isso aí ainda vai dar problema, né? E de fato, depois do dia 16, 17 de agosto ali, assim, a gente estava com a ideia de diminuir os leitos, eles tinham a ideia de diminuir os leitos, e lotou de novo, eles tiveram que abrir, na verdade, uma terceira ala para poder receber esses outros pacientes que tinham se contaminado. E em maio, pela questão do Dia das Mães, também a gente empiricamente associou a isso, né? Porque também foi um período onde eles abriram e abriram o comércio ali. E em junho a gente associou de dos namorados, porque também foi um período ali também que eles fizeram uma flexibilização. Foi tudo meio, coincidentemente ou não, foi meio na sequência, assim, 15 dias depois se aumentava o número de internados na UTI lá por Covid. E confirmados, né? E confirmados. E aí agora, de outubro, assim, até a gente ficou pensando, flexibilizou demais, daqui a pouco. Mas até no fim conseguiram fechar uma das alas, então agora só tem 2 alas lá na instituição. E estão mantendo. Porém, a semana passada já começou de novo já cogitaram a ideia de reabrirem essa nova ala, porque está começando a aumentar os casos de novo. Mas é que aqui agora está tudo aberto, né? Já liberaram tudo, só estão mantendo as medidas, que não é seguido. Como ficou, né, desde o início da pandemia até aqui, que já teve essa abertura maior, como ficou a adesão tua e dos teus familiares mais próximos ao isolamento? Como se deu isso? Da flexibilização ou antes da flexibilização? Ao longo, como é que foi? Teve mais adesão no início, flexibilizou depois? Como é que foi para vocês em especial? Olha, eu sempre, desde que começou a função, e eu, por estar vendo diariamente, assim, a situação, então eu sempre fui muito... tentei seguir ao máximo, assim, a questão do isolamento, né? Usando a máscara, evitando contato evitando aglomeração, né? Então, de lá para cá, praticamente não fiz nada da minha vida, não sei estudar e trabalhar. Mas, enfim.
é uma outra questão. Porém, na questão de família, assim, deram ali depois de julho, sei lá, de maio, junho, assim, não houve uma grande adesão, assim, já não se cumpria tudo, já estavam fazendo jantas, era pouco, é só o primo, o tio, o sobrinho, só que bem à vontade, sem máscaras, beijos e abraços, então, assim, por parte da família, acho que houve pouca adesão, assim, de fato. Eu tentava, nos locais, tipo, que tinha que ir, que é obrigado a usar, beleza, chegou, saiu na porta, já tirava, para entrar colocava, e lá dentro também esquecia de lavar as mãos, esquecia de passar álcool gel. E eu confesso que eu também, muitas vezes, eu tenho tido um relapso, assim, na questão de manter mais frequente a higiene das mãos, lavagem das mãos e álcool gel, assim, eu uso, daqui a pouco eu saio do carro, esqueço de passar, ou entro em casa, ou de tirar os calçados. É uma rotina que aos poucos está se perdendo. Acho que conforme está vindo a flexibilização, a gente vai deixando uma rotina que a gente tinha no início também se perder, né? Eu acho que meio que a gente vai se adequando, se adaptando às situações mesmo. Mas eu considero assim, bem negligente assim a questão de adequação e manter o parte assim da família, assim, está sendo bem difícil. Ainda mais agora que bastante coisa aberta assim e tu acessa e tu vai, então reunião de família está mais frequente, viagens já está ficando rotina, então é tudo meio que se perdendo assim. Parece que chegou o verão e todo mundo não vai acontecer mais nada. Né? Que o verão, que o calor, que fim de ano, nada disso vai impedir. Isso criou uma imunidade assim na família. Nesse E, sentido. Jonas, tua família, perceberam algum impacto econômico, assim, em função da pandemia, de as coisas fecharem? Sim, isso sim. Houve e ainda de vez em quando, assim, dependendo da situação, ainda há, né? Mas sim, com certeza houve. É que assim, houve, mas digamos assim, às vezes, como no início ali tinha muitos passeios que era limitado, que não podia sair, que era restrito, que estava fechado. Então, digamos assim, diminuiu, mas tu também parou de gastar com algumas coisas, entendeu? Com passeios, com jantas, com saídas para shoppings. Então, ao mesmo tempo que tu perdeu ali, tu parou de gastar lá. Então, meio que equilibrou. Agora, tu tem para onde ir, mas tu também já não tem tanto recurso assim para te pegar isso aí, porque tu teve que economizar lá no início, então agora tu vai mantendo as contas do dia, do mês, o que tu foi gastando ao longo do tempo, então tu vai pagando, vai mantendo, então tu acaba meio que equilibrando ali. Então no início se perdeu bastante, mas também tu tinha o fator de tu não poder sair. Não tinha nada aberto, não tinha nada para fazer, tu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então tu acabou guardando, tendo uma reserva ali. Agora, tipo, tu tem a oportunidade, só que também não tem tanto para gastar, então tu acaba também se segurando um pouco, né? Aí entra a questão de se reunir em casa. Só que daí tu se reúne em casa, tu traz o Chico, a Maria, o Joãozinho, mas tu não sabe de onde o Joãozinho tá vindo, como o Joãozinho se comporta fora daquele ambiente, né? Aí que eu acho mais arriscado também, né? Tu pessoalmente não teve, assim, questão de trabalho, de suspensão de contrato, essas coisas? Sim, teve. Teve? Teve. Uhum. Tinha,
tinha trabalhos para fazer, né? Daí a minha irmã, ela trabalha por MEI, e aí várias coisas que ela podia fazer, no fim ela acabou perdendo, daí ela também acabou ficando financeiramente complicado, né? E aí no fim tudo isso acabou se separando, então teve várias coisas ao mesmo tempo, vários processos foram se dando assim ao longo dessa pandemia, então tudo foi dificultando, né? Então são situações que teve restrição financeira, de perda de atividade, de não poder trabalhar, então foi bem complicado, assim. Diretamente para mim não foi tanto, porque como eu trabalho de carteira assinada, né, e o trabalho, na verdade, precisava de mim ali, então foi até... Mas no caso delas, que trabalham com essa questão de ir fazer os serviços direto, aí é mais complicado, né? Diz que, de alguma maneira, as relações familiares, elas acabaram até se aproximando, assim, em função de que não tinha muito espaço público para frequentar, né? E como é que foi com teus amigos, por exemplo? Como tu teve que readaptar teus contatos? Nem fala. Pior que olha, estamos com uma pilha de coisa para fazer depois que passar tudo isso, que a gente ainda não teve coragem de se reunir. Até pela questão de trabalhar bastante, assim, tudo. Tô defendo, inclusive, a minha festa de formatura. Essa foi a parte, assim, mais difícil, assim, porque a família, como eu não moro próximo das minhas irmãs, elas moram em outra cidade, então a gente não se viu, não teve contato físico ainda. Só por telefone, só porque daí, como eu ia tanto tempo lá, eu não pude ir para ver elas assim, porque eu não quis expor elas pela questão de estar trabalhando diretamente, sim. Então, mas por telefone, assim, então o contato físico ainda a gente está em dívida, assim. A gente conversa assim por telefone, por vídeo e faz e aí que eu vejo a situação de aglomeração e de não ter o cuidado. Mas com os amigos, principalmente aqui os próximos, a gente se fala assim, mas não é a mesma coisa, porque tu chega nos amigos, abraça e xinga e briga e fala besteira e bebe e não tá acontecendo isso, a gente não teve ainda essa, digamos, ousadia de se reunir. A gente combina, mas não tá saindo. Só as combinações mesmo, mas não tivemos ainda a coragem, assim. Acho que a gente se sente um pouco responsável em dar exemplo. Então, acho que, não sei se... Ou eu também sou muito chato, de repente, eu não tive ainda essa coragem de pegar e me juntar. Então, sem me juntar, eu peguei Covid. Imagina se eu fizesse aglomeração, entendeu? Acho que foi mais ou menos esse meu pensamento, assim. Então, eu estou sentindo bastante falta, assim, de conversar com eles, de brincar, de sair para falar bobagem, outras coisas que não seja de Covid, que não seja disso, sabe? Que isso tá, ainda está gerando, assim, uma ansiedade, de quando isso vai passar, de tipo, dia 31 de dezembro isso já acabou. Não, a gente sabe que não vai ser assim, entendeu? Então, isso para nós para mim, principalmente, sim, está sendo meio angustiante. Não saber, não se definir. Sei lá, tá difícil com o relacionamento, assim, de família, com amigos, assim. Tô sentindo falta, bastante falta mesmo disso. Bastante mesmo. Tu comentou que desse nervosismo, né, para saber quando é que vai acabar, né? Tu que está lidando com isso bem de perto, né? Como é que tu sentiu os impactos psicológicos, né, desde o início da pandemia, né? Com maior aflição ali no início e agora um afrouxamento. Como é que tu tem passado, né, durante todo esse período?
É mais ou menos o que eu disse, né? A questão da ansiedade e do que vai acontecer. Eu até antes de ter o Covid, sim, eu tinha receio de como o meu organismo ia responder se um dia eu tivesse Covid. Aí chegou esse dia. Então, digamos assim, passei por essa fase. Mas ainda assim, eu ainda tenho um certo uma certa ansiedade em saber quando isso tudo vai acabar, entendeu? Em que momento que a gente vai se dar conta que, bom, temos, sei lá, tiver uma vacina, alguma coisa assim, até então é nesse momento. Mas esse sentimento de que a gente não está 100% confortável com o que a gente está fazendo, sempre a gente tem que estar se protegendo, sempre tem que estar se cuidando, sempre estar evitando. Tu sabe que mesmo que tu já tenha tido Covid, não quer dizer que tu não vai ter de novo. Tu também não sabe como é que é isso. E também pela questão de tu ver que quando tu acha que está acabando, quando tu acha que está terminando, mais gente internando com casos de Covid. E uma coisa que tem nos chamado a atenção é que os casos que estão vindo agora são de pessoas mais jovens. Antes a gente tinha pacientes mais de idade, com mais comorbidades e mais gordinhos, que eram os que mais vinham, assim. E os que estão vindo agora, hoje até, quando eu voltei, eu me assustei, assim, tipo, de 23, 24, 30 anos. E, claro, eles estão ficando menos graves que as pessoas de mais idade, até estão ficando menos graves, mas são pacientes mais jovens que não vinham com que não era que estavam vindo com tanta frequência. E daí tu gera aquela angústia, tipo, meu Deus do céu, mas quando que isso vai acabar? Que momento que a gente vai parar de ter medo de algo assim invisível, sabe? Parar de temer, que a gente trabalha tenso, tipo, que a gente não sabe como que vai ser o outro dia. Os dias têm sido tipo, de muito trabalho, então assim, tem sido muito cansativo. Eu acho que um dos fatores que eu acho que eu peguei Covid, eu acho que estava tão cansado, tão estressado com o fim de faculdade, com tudo isso, que eu acho que a imunidade baixou tanto que eu acabei pegando. Porque não tem, é muito desgastante assim, e tu nunca sabe quando que isso vai terminar. E aí parece que tu trabalha às vezes, tipo, que nem nos tempos modernos do Charlie Chaplin, que nem uma máquina, assim, e a coisa nunca termina. Pois é, Né? antes, quando tu narrou a tua rotina dentro do hospital, eu fiquei curioso de perguntar sobre como é que é a questão do contato mesmo dos profissionais. Tu sempre lida com circunstâncias difíceis, assim, né? De ter que estar em Uhum. contato sempre com pacientes. E como é que é o contato com muitos pacientes com Covid diariamente? Olha, é, é algo assim. Eu não sei se vai ficar claro assim, mas é algo assim, tipo, tu. Claro, agora sim tá mais equilibrado, mas é algo que tu tem aquele contato, só que como a maioria dos pacientes de início são sedados, então eles não falam, não verbalizam, tu fica pensando, bom, a gente sabe que vai melhorar porque eles estão ali para melhorar. Mas tu fica aquilo ali também gera uma certa ansiedade e é um contato muito vago, assim, porque tu faz, só que tu demora um tempo para ver esse retorno de melhora e ao mesmo tempo que tu demora esse tempo, tu fica se questionando assim, tá aí, de que forma essa pessoa vai voltar e vai ficar bem? Como que ela vai estar depois que ela acordar, que ela voltar. Então, tu demora muito tempo para ver uma melhora do paciente e quando ele está ficando bem assim, eles não lembram. É incrível, eles não lembram de nada. Então, mas tu sabe que eles estão bem, então tu vê que ele teve
morto e acordou e ficou bem. Então, isso é gratificante, assim, quando ele acorda, quando ele tá melhorando, quando ele... E é engraçado, talvez eu me perca na pergunta, assim, mas, assim, é engraçado que quando eles acordam, eles nos veem, assim, e nós somos a família deles por dias, sabe? Porque eles não têm... Eles não têm família, os familiares não podem entrar. A família... Então, quando eles acordam, eles não veem assim, eles ficam assustados, mas depois eles ficam felizes porque tem alguém ali, entende? Aí a gente começa a dizer, bah, vamos lá, para frente, vamos levantar, agora tá no teu melhor momento, essa é a hora, assim. Então, é, eu não sei assim explicar, mas é uma coisa, é emocionante, é emocionante. Eu não sei assim explicar claramente assim, eu te dizer uma resposta clara, mas é tenso e emocionante ao mesmo tempo assim. E agora até nos últimos meses se criou um processo de conversar, de fazer videochamada para os familiares, já que os familiares não podem entrar, né, principalmente nos primeiros 15 dias ali. Então, faz videochamada, e daí eles querem que a gente esteja junto para dizer, ó, esse aqui que tá me cuidando, aquele ali que tá me cuidando. Então, isso é bom, sabe? Porque daí depois que passa tudo isso, tu começa a ver que, pô, valeu a pena e apesar de eles não lembrarem, eles sabem que algumas pessoas estiveram ali com eles, entendeu? Então, isso é muito gratificante. É tenso, é emocionante, mas é gratificante. São três palavras, assim, que dá para definir esse processo todo. Não sei se era mais ou menos essa a pergunta, mas Tá ótimo. de, dessa parte assim dos pacientes do cuidado direto assim é algo bem forte, assim, bem pesado. Então a gente meio que dá uma embargada. Uhum. E além de tudo, tu tá com toda essa carga, né, do trabalho, né, enfrentando diretamente essa pandemia, trabalhando diretamente nessa frente, né, já sofreu com Covid pessoalmente e ainda está terminando o curso de enfermagem, né? Então, Sim. me pergunto para ti como é que ficou a questão do teu estudo, né? Quando começou a pandemia, tu conseguiu tocar o teu TCC, né? Escrever ele, como é que ficou tudo isso? Isso aí foi uma confusão. Foi uma confusão. No primeiro momento, suspenderam que eu ia começar o curricular, né? Na atenção básica, inclusive, que era a porta de entrada dos pacientes suspeitos. E aí foi suspenso o estágio. Eu tinha feito 2 semanas só, que eu comecei em fevereiro, tinha começado em fevereiro o estágio. Já tinha todo o meu projeto de TCC pronto, ia começar a coleta de dados no hospital no dia 20 de março. Então, assim, foi frustrante, porque eu não pude fazer coleta, suspenderam meu TCC. Aí, logo em seguida, recebemos a informação que estava suspenso os estágios curriculares, e eu disse, pronto, perdi o ano, acabou minha faculdade, nunca mais vou me formar, demorei 6 anos para chegar nisso, e daí quando eu chego, me acontece uma pandemia, daí, pá, aí foi tudo junto, né? Aí eu desanimei legal, daí eu fiquei muito estressado, assim, e E aí, logo em seguida, eu tive que ficar uns dias fora do trabalho ali, justamente por isso. Não fechou, tá lá dentro. E mais a questão da faculdade, assim. Aí, em abril, em maio, aí a universidade liberou para a gente, para os acadêmicos voltar. Daí eu acho que saiu alguma coisa do governo lá, Brasil Conta Comigo. Aí a gente se voluntariou pelo Brasil Conta Comigo para a gente poder ter acesso às unidades de saúde, senão não ia ter como fazer acesso, porque a universidade não se responsabilizou por nós alunos, né? Por estar exposto ao Covid ali, a situação de atendimento. Aí a professora, minha orientadora, já
tinha desistido já tinha protelado a coleta de dados. Ela disse, a gente vai, se tudo der certo e diminuir esses casos e tudo, em julho a gente coleta. Só que daí eu calculei, né, comigo e com ela, né? Bom, em julho, coletar dados e tudo não vai fechar esse final de ano. Daí eu vou demorar, vai atrasar tudo. E daí, como a coisa não melhorou, não melhorava, só piorava, só aumentava caso. Aí, no fim, optamos por fazer uma revisão de literatura, daí já mudou todo. Aí tudo que eu já tinha feito foi por água abaixo. Não foi por água abaixo, tá lá na CEP, lá, tá fazendo mestrado com material. Aí eu tive que partir do zero, daí era uma revisão, daí eu tive que começar a ler tudo de novo, procurar material, conteúdo. E aí eu fui, como eu não era de risco, não tinha doença prévia, nada, aí eu fui para a área do Covid em abril. E aí fui para lá, e aí em junho, maio, no final de maio, eu voltei para o meu estágio curricular. Aí sim começou a ficar pesado. Porque daí, ao mesmo tempo que eu queria terminar, eu não aguentava a rotina de manhã lá no hospital e de tarde no estágio. Aí, tipo, mas eu queria agilizar, então eu aguentei meio que no osso, assim. Sem contar que daí não podia fazer nada. Aí eu saía de um lugar, ia pro outro, passava álcool, não entrava, saía e ia para casa. Tipo, não dava para fazer nada. E eu sou uma pessoa que, tipo, pelo menos sair, tomar alguma coisa, comer, já tá fora. Então, sempre, para mim, era um momento de relaxamento, era ir fazer isso. E aí eu não podia fazer. Então, isso começou a me também cansar mentalmente, assim. Então, eu comecei a ficar mais cansado, mais impaciente, até as minhas próprias chefes, assim, sabe? Andava mais estressado, mais angustiado, mais tenso, menos impaciente, mas não só eu, a maioria das pessoas, se não, para não dizer todos, a não ser os alienados que acham que não é nada. Mas foi bem complicado, assim, no início, quando disseram não vai ter mais estágio, vamos ter que suspender e não sabemos quando vamos voltar. Aí, para o segundo estágio também, eu tive que esperar um período, porque algumas pessoas que estavam no estágio antes de mim positivaram para Covid. Daí eles não estavam querendo liberar o setor para a gente voltar a fazer o estágio. Aí a gente teve que assinar um segundo termo, isentando a universidade de qualquer contaminação, qualquer coisa assim. Então, beleza, vamos assinar, vamos mandar, vamos. Aí demorou mais um tempo para voltar, e aí também tinha que esperar o colega terminar o estágio dele para a gente poder fazer o nosso. Então, assim, foram várias adequações, várias adaptações em todos os sentidos, assim, desde trabalho, desde de aula, de escola. Então, tinha algumas aulas ainda que a gente precisava fazer. Então, foi pro online, foi pro EAD. Os TCC, as orientações todas via conversa virtual, os grupos, tudo virtual. Então, assim, foi mudança radical. Tipo, eu não sou muito adepto de internet. A gente mexe em WhatsApp, coisa assim, eu não curto muito essas coisas. Então, para mim também foi uma questão de adaptação. Não era rotina minha ficar conversando por internet, mexe em computador e adapta. Então, também mudou bastante, né? Pois eu ia te perguntar até sobre o ensino remoto emergencial. Tu chegou a precisar fazer disciplinas por ali, agora no final do curso ou não? A gente precisa. Assim, como a gente estava no final da faculdade, mas tinha algumas coisas para complementar a carga horária, a gente precisava ser via remota. Porém, a URGS, vocês são da URGS, né? Então tá. A URGS demorou
muito tempo para definir isso, porque ela tem toda uma cultura, toda uma base de ensinamento, toda uma filosofia de ensino. Então, não sei por que carga d'água, só agora em setembro, na verdade no início de outubro, é que foi iniciar as aulas remotas. Então, assim, estão atrasados 1000 anos. Né? O que eles têm de 80 anos de vida, eles estão atrasados nesse mesmo período em evolução. Então, então a gente tinha que recorrer ao Moodle, que daí já era uma ferramenta que a gente já usava. E daí dentro do Moodle, eles criaram exclusivo para o pessoal que estava se formando, uma espécie de Meet, assim, que a gente, de Zoom, Meet, para a gente poder conversar com os professores e ter essas aulas paralelas, assim. Mas eles não tinham estrutura para abrir para toda a universidade, porque por questão de TI mesmo, assim. Então, ainda bem que eu já estava no nível, senão eu estava penando até agora, até o final de outubro, de setembro, para ter aula. E em nenhum momento, agora eu vou desabafar como aluno, eles demoraram para estar gravando, né? Não, não vou falar. Não, só, né? Acho que eles Fique à demoraram vontade. bastante, assim. Acho que Uhum. eles demoraram bastante para tomar uma atitude, uma iniciativa, pensando no aluno e no que estava se perdendo por esse período todo, né? Mesmo eu não precisando tanto assim, mas eu vejo por colegas que, que entraram depois, assim, que eles estavam desesperados, porque era uma coisa que poderia ter sido resolvido mais com antecedência ou organizado de uma forma diferente, eles demoraram um pouco. Eu não me prejudiquei tanto, porque eu estava em outro momento, assim. Mas se eu tivesse, por exemplo, no sétimo ou no oitavo, eu estava bem prejudicado, né? Inclusive, eles vão até fevereiro em aula agora para recuperar todo esse tempo perdido, né, do semestre. Um desabafo. Sim. Bom, tu mencionou então, né, como é que foi a atuação da universidade, né, com relação ao EE, que teve essa demora, né, até as decisões que impactavam de fato os alunos, né? E como é que tu Sim. avalia, assim, até por estar dentro da área da saúde, trabalhando na área da saúde, como tu avalia, né, a atuação das autoridades federal, estadual, municipal, né, em relação à pandemia? Hum. O Bozo não vai ver isso. Então, a nível, vamos começar, a nível municipal, infelizmente, foi baixo. Houve mais questões políticas do que de fato sanitárias, né? Com relação à Covid, assim. Então, houve várias falhas, assim. Demoraram para criar protocolos, nível federal, nos 3 níveis, isso, na verdade. Demoraram para criar protocolos, demoraram para dar crédito ao que estava acontecendo de fato. A nível municipal, então, assim, eu observei que a prefeitura, a Secretaria da Saúde, assim, ela estava muito dependente do que o prefeito, a prefeitura decidia, porque não havia, assim, um consenso entre os próprios vereadores, assim, não se tomava decisão coletiva, era uma coisa muito individual, daí uma pessoa só falava, mas não se, não se ouvia as outras áreas, assim. Eu confesso que eu nunca vi uma entrevista do secretário da Saúde falando com relação à situação de pandemia, como está a situação, como está... Era tudo uma questão de tu entrar no site da prefeitura, buscar as informações, e as informações estavam ali, quem quisesse saber. Não se houve, assim, uma conversa, um diálogo de órgãos municipais relatando qual era a situação, o que ia se fazer, como ia se fazer. Bom, até hoje não existe, né? Só se sabe na mídia ali que vai ser liberado, vai ser fechado isso, vai ser feito isso. Estamos em bandeira vermelha desde ontem, em Porto Alegre e algumas regiões, mas está tudo aberto. Shopping aberto, lojas abertas, praças abertas, parques abertos. Não sei que bandeira vermelha é essa, deve ser uma nova categoria, um outro tom de vermelho que eles criaram nesse período de eleição, porque também tem a questão da eleição, né? Daí
Bom, aí é uma questão política, porque eu tenho uma crítica forte com relação a isso, né? A nível estadual, tentou-se criar esse mapa de distanciamento, que serviu muito para algumas regiões, mas para outras nem tanto. Então, assim, uma situação nossa do hospital onde eu trabalho, né? Que eles determinaram que em tal período não se fazia mais notificação direta para a Secretaria da Saúde. Se passaria por um tal de comitê, que é um comitê que eles criaram de risco. E aí todas as notificações de Covid não ia direto para a Secretaria da Saúde, não ia para o Ministério da Saúde. Ia para esse comitê ia avaliar os resultados dos exames e depois seria lançado para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério da Saúde. Então, se fez uma triagem por exigência do governo estadual, foi feita uma triagem dos pacientes que iam ser notificados naquela semana. Até hoje a gente não entende por que se criou isso e por que está sendo dessa forma. Assim como os pacientes que internavam dentro da instituição, nem todos eles eram notificados, nem todos eles eram testados para Covid, mesmo com sintomas. Nem todos. Tinha que ter algum outro critério lá para poder fazer esse. Então, assim, por exigência do governo do estado. Aí, logo em seguida, se nos foi informado que era uma questão do governo federal. Com relação ao governo federal, ele teve a oportunidade, né, de fazer o mínimo, que era dar atenção à saúde, mas se perdeu no meio do caminho. Então, assim, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre aquele ser que tá na presidência. Eu não, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu, eu tô que nem o Raul Seixas. Prefiro não ter uma opinião formada sobre isso. Porque eu acho que se ignorou, se banalizou, se subestimou tudo que é e o que pode ser, e o que pode ainda acontecer com a Covid-19. Né? Então, enquanto existir essa gestão, vai ficar desse jeito, vai ficar nesse limbo, assim, que não sabe o que vai ser feito, como vai ser feito e qual o nível de seriedade que vai ser tratado tudo isso. Então, eu, agora falando como profissional, eu me sinto desvalorizado como profissional, eu não me sinto acolhido, eu não me sinto assim, eu não de certa forma, eu não me digo frustrado porque eu sei que o meu trabalho está sendo feito e eu sei que pessoas estão se recuperando, estão ficando bem e o cuidado está sendo feito. Mas bom, eu não vou falar porque está sendo gravado, mas enfim, é isso. Péssimo a atuação nas três esferas. Aqui, pelo menos em Porto Alegre, tem sido péssimo a nível municipal. O governo estadual tem se esforçado, mas não depende também só dele, por algumas questões mais. Mas também poderia ter feito mais no início e foi avaliando. Acho que demorou muito para se tomar uma atitude com relação a tudo. E a nível federal, eu não tenho o que declarar. Pois é, tem um campo que não acredita, ou que minimiza a seriedade do problema, o negacionismo todo, né? E aí tem toda essa história de fake news, né? De circulação de informações falsas sobre a Covid. Eu não sei se isso, de alguma maneira, interferiu na rotina de vocês, baseada na ciência, se pacientes chegavam lá com informações confusas, muitas vezes imaginando uma coisa ou outra sobre o coronavírus. Olha, eu confesso que para nós
em nenhum momento, assim, nada disso interferiu. Porque o que a gente via era o que a OMS, era o que foi noticiado da Alemanha, de Portugal. O que a gente visualizou e o que a gente vê até hoje é aquilo que foi retratado na Europa, em outros países, de fato. Então, assim, fake news, protocolo de medicação, nada disso nos abalou, porque a gente sabia o que era fato e o que era mentira, entendeu? Então, assim, tanto é que quando o Ministério da Saúde praticamente obrigou o corpo clínico do hospital a fazer o protocolo que eles inventaram sem baseamento nenhum, não foi aceito pela maioria. Então, assim, os mais... Eu não sei se os mais adeptos à ideologia do mentor dessa ideia, do governo do presidente, tentou, como é que eu vou dizer assim, seguir o protocolo. Mas a grande maioria, mesmo sabendo, ou mesmo sendo copartidário, ou gostando, ou tendo afinidade, eles não seguiam. Eles diziam assim, olha, eu sou médico, eu não sou político, então eu vou seguir o que eu acredito e o que eu estudei e o que está embasado. Porque o que se fala mais hoje é a saúde, a medicina baseada em evidências. Então, aí cai por terra tudo, entendeu? Tudo que se criou, tudo que se fez, tentando introduzir ou tentando fazer acreditar que aquilo ali é verdade, tudo isso cai por terra, porque o trabalho da saúde é baseado em evidência. Então, tu pode ser o presidente, pode ser o... Se tu não tem embasamento nenhum, não se cria. Então, veio o protocolo do Ministério da Saúde para a instituição, exigindo que os profissionais médicos prescrevessem tais medicações. Não se seguiu, não se cumpriu, e o que foi feito com embasamento serviu e foi mais efetivo do que estudos não, sugestões empíricas, né? Não tem, assim, tu pode ter um poder, pode ter um cargo, pode ter um certo poder, mas o teu poder, ele é limitado, ele é barrado quando tu não consegue provar que aquilo ali vai mudar alguma coisa. Então, assim, não interferiu em nada, assim, essas fake news, esses protocolos, essas exigências, isso. O que a gente fez, simples e puramente, foi o nosso trabalho e o que é certo e o que vinha como informação científica de que podia ajudar, de que poderia ser feito, que poderia auxiliar. Isso sim foi feito. E na maioria das vezes isso ajudou, né? Muito mais se dependia também de como o paciente ia responder ou não, de como ele estava fisiologicamente pronto para tal procedimento ou não, mas tudo foi baseado em estudo científico. O pouco se foi feito, assim, o pouco se foi feito, criado nesse período de estudo científico, foi aplicado e foi efetivo. Mas nada do que foi protocolo, mesmo que pelo presidente da República, sem embasamento científico, não foi aplicado e foi recusado por grande maioria, sim. E não foi por questão de... porque eu não concordo, não sou desse partido, não sou de... É porque não se tinha efetividade nenhuma, não se tinha comprovação nenhuma. Saberia que o risco era bem maior do que o efeito benéfico. E no sentido de, bom, tu como sendo um profissional da área, né, como é que te mantém informado sobre o andamento da pandemia, né? Tu procura ver jornais de grande mídia, né? Ou tu foca em informações específicas voltadas para o profissional da saúde, né? Como é que é a tua rotina de receber essas informações?
Então, até acompanho algumas informações assim em jornal, em canais de televisão, assim, mas a gente tá acompanhando muito mais em estudos, né? Acho que também pela questão de estar estudando, então isso também te exige um pouco mais, mas toda a informação que a gente vê assim, a gente sempre tenta buscar tipo uma fonte mais confiável. Então assim, pareceu que está aumentando ou está acontecendo isso ou aquilo. A gente sempre dá uma verificada, ver se de fato é isso mesmo. Mas como a gente está lidando tanto com isso, eu confesso que eu tenho evitado buscar informação de Covid, assim, tipo, quantos morreram hoje, quantos salvaram hoje. Eu tenho evitado, sinceramente. Eu tenho tentado deletar, assim, me envolver o mínimo possível quando eu estou fora do ambiente de hospital, assim, com relação a... Mas as informações, como é que está o andamento, tudo, é em jornais mesmo e em boletins epidemiológicos. E agora a gente está na metade de novembro de 2020, tem mais de, falando em números, né? Tem registradas mais de 160 mil mortes, né, no Brasil por Covid, e tem vários estudos aí com vacinas, né, com Sim. pelo menos 3 ou 4 com grandes chances de entrarem aí no mercado, enfim, no sistema de saúde. Como é que tu, como profissional da saúde, está esperando isso? Que expectativa que tu tem? Então, esse é uma outra questão, assim, aqui teve duas, duas farmacêuticas, né, que fizeram chamado para voluntários. Eu tenho alguns outros colegas, inclusive, que se voluntariaram. Eu não tive coragem. Confesso que eu não tive coragem. Mas há uma expectativa, a gente, né, fica ansioso, bom, se esse vai ser mais a solução do problema, então que vem. Só que daí, tipo, a gente começa a conversar com um, começa a conversar com outro, assim, que sabe mais, que vivencia mais essa parte de estudos, aí tu começa também já a ficar com o pé atrás, assim, de até que ponto, de fato, essa vacina vai ser efetiva, vai ser eficaz, com tão pouco tempo de pesquisa e estudo, né? Então, até que ponto é uma vacina que veio para, ou é uma forma rápida de solucionar esse problema de pandemia, de acabar com essa história de Covid, de vamos, porque a gente já perdeu muito dinheiro, muitas coisas se fecharam, muitas coisas parou de se investir, e a gente precisa achar uma solução do dia para a noite para acabar com isso e seguir a vida, e vida que segue. Então, eu tenho minhas dúvidas com relação à vacina, às vacinas que estão ontem não, hoje de manhã antes de sair, já tem uma nova que tem 94%, a própria da China, né? Já tem 94% de eficácia e que já está praticamente sacramentada que é a primeira vacina. Bom, a China, a China produzindo a primeira vacina com 94% é meio... Aí tem teoria da conspiração, tem outras questões aí que entram. Mas eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu poderia dizer que legal que já tá vindo a vacina, porque daí todo mundo vai poder seguir a sua vida. Não, mas eu não penso assim. Eu penso que poderia se rever mais essa questão de que será de fato eficaz essa vacina? Será que é de fato uma vacina ou é um placebo? Porque tudo isso é questionável, né? E durante toda essa tua rotina bastante pesada, né, de trabalho, estudo, tu conseguiu participar de alguma ação de solidariedade ou acompanhou de perto alguma ação durante a pandemia? A ação de solidariedade não, mas a gente lá no com familiares. Opa, acho que eu fechei aqui. Não, a gente está te Com ouvindo. Consegue ouvir, né? Acho que eu apertei, né? Com familiares, a gente criou uma espécie de círculo de conversa
Então, tipo, era um círculo que meio que desabafavam, como estava se sentindo, assim, como relatava como é que estava sendo a questão do familiar, não poder ver o familiar há tantos dias. Então, era uma roda de conversa, foi até bem produtiva, assim. Aí meio que a gente se voluntariava para participar disso, quem queria ali do setor, né? Para, tipo assim, eles conhecerem quem estava cuidando dos familiares deles. Foi até bem legal, assim, a dinâmica. Mas fora do ambiente, assim, na rua, coisa assim, não participei de nada, assim. Foi só essa que a gente criou lá dentro do hospital, o serviço de serviço social que criou. E aí convidou os funcionários que quisessem participar, para os familiares conhecer, e aí a gente acabou fazendo isso. Que foi bem impactante, assim, bem emocionante mesmo. Perfeito, Jonatas. Eu não sei, a Lana teria mais alguma questão para fazer para o Jonatas? A princípio, eu acho que a gente cumpriu o nosso roteiro de questões. E se a gente perguntar, Jonatas, se tu tem mais alguma coisa que a gente não comentou contigo que gostaria de compartilhar, que gostaria de relatar para a gente? Não, na verdade, não. Uhum. Só queria que acabasse. Só queria Então que tá, acabasse não. tudo isso. Não digo a gravação, eu digo, só queria que acabasse toda essa função de pandemia, de isolamento, mas é algo que bom, vai ter que esperar o tempo passar e ver como tudo vai se resolvendo, né? Eu acho que existe várias situações assim de oportunismo, assim, de aproveitar o momento para flexibilizar as coisas. Está existindo ainda a questão das eleições também. Eu acho que foi um exemplo forte disso, de que uma semana antes das eleições nada funcionava, nada podia. Essa semana tudo pode, e eu acho que com o passar dos dias, cada dia está se perdendo mais essa questão de respeito às medidas de isolamento. Então, ao mesmo tempo que tu quer que acabe, tu para, observa e tu vê que do jeito que tá, a tendência é não acabar tão logo, tão cedo. Porque com o passar do tempo, eu não sei se as pessoas vão ficando cansadas, se as pessoas vão ficando de saco cheio, ou se simplesmente, sei lá, não estão nem aí, ou se são terraplanadas. Então, eu não sei o que acontece, o que de fato tem acontecido, mas que acabe e que pessoas parem de morrer por causa disso, né? Pessoas parem de morrer por causa disso. Perfeito, Porque se as Jonatas. pessoas estão morrendo é porque algumas coisas não estão sendo respeitadas, né? Exatamente. E então, Jonatas, se eram essas as questões que a gente tinha para conversar, a gente agradece muito pela tua participação, tua colaboração aqui com o projeto, e sem dúvida deu um feedback, contribuiu com muitas informações, inclusive do meio da área da saúde ali, já que a gente está registrando um período de pandemia, vivendo esse período, né? E aí eu aproveito para te perguntar se tu mantém a autorização que tu nos deste antes lá no início para utilizar a imagem, as informações para fim de pesquisa, enfim, mantém tua autorização? Sim, mantém. Tá, perfeito. E se tu achar pertinente apontar um período até a gente divulgar o vídeo, né, que a gente vai conversar contigo depois e te mostrar ele também, também pode determinar esse prazo tranquilamente, é só falar com a gente. Tá. Se tu tiver também, né, ainda mais que tu é um profissional da saúde, né, e um estudante, se tu tiver algum registro, algum em formato de texto, de foto, de vídeo, né, teu, ou enfim, né, sobre a pandemia, durante a pandemia, e quiser anexar a entrevista, também a gente recebe, tá?
Ah, tá, tem umas coisas bem legais para mandar. Bem legais, bem diferentes, assim, para anexar, então. Perfeito, Ótimo, então, Jonas. maravilha. Perfeito. Muito obrigado, tá? Tá bom, então. Obrigado. Obrigada. Vamos Até mais. encerrar